Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria conversar com vocês sobre os LPs, alguns específicos, que o meu tio tinha. Meu tio colecionava LPs de vários cantores e dentro desse universo tinha muitos LPs de sertanejo raiz, de repentistas brasileiros e de um comediante, um humorista chamado Barnabé. Para quem não conhece, Barnabé era João Ferreira de Melo, que nasceu em Botelhos em 8 de dezembro de 1932 e faleceu ainda jovem, com idade de 35 anos, em 13 de setembro de 1968. Ele foi humorista, cantor, compositor de estilo caipira e também participou de um filme do Mazzaropi. Embora não tenha sido acreditado no filme, ele aparece tocando violão num dos momentos musicais da história. Ouça aí. Tá fazendo um mês que eu deixei meu bem num casebre triste daqui muito além. Vive a coitadinha num pranto de dor, chorando a saudade do nosso amor. Quisera esquecê-la, mas não posso não. A saudade invade o meu coração. Não sei se é o destino, não sei o que foi, mas se existe culpa, foi de nós dois. Se é meu amigo, diga a ela então que eu não consigo acalmar a dor do meu coração. Toda a nossa intriga, muito tempo faz. Meu amigo, diga àquela cabocla que não chore mais. Depois que Barnabé faleceu, o seu irmão adotou o mesmo nome artístico e deu prosseguimento à carreira. Na verdade, é uma carreira que vem desde o pai, passa pelo primeiro Barnabé e aí termina no segundo Barnabé, que fez muitas gravações também de LPs, abordando temas humorísticos e comédia e sátiras em geral. Mas eu queria conversar aqui sobre uma das histórias que o Barnabé contava, o primeiro Barnabé, que sempre me marcou muito. Aliás, ele tinha uma veia humorística muito interessante. Por exemplo, nessa história aí. Esse é do tipo de um irmão meu que certa vez teve a coragem, a pitulância de ir pedir emprego numa pedreira. Chegou lá com essa panca, com essa coragem toda. Chegou o dono da pedreira, sorteio serviço aí. Tem, mas o serviço aqui é pesado. Não tem importância, é para meus irmãos. Semelhante a essa, também abordando o tema de trabalho na pedreira, nós temos essa outra história que vale a pena ser ouvida. Não, Esmeralda, tem gente que pensa mesmo que eu sou preguiçoso, mas eu não sou preguiçoso. Você não é preguiçoso. Se eu te contar a minha vida, Esmeralda, você chora. Por quê? Você é muito sentimental, nem vou te contar. Minha vida é uma vida muito triste. Ah, Eu levanto 5 horas da manhã, vou pro serviço sem tomar café, sem nada, o dia inteiro quebrando pedra na pedreira com uma reta de 10 quilos. Saio da pedreira, vou pra construção, carregar tijolo, carregar teia, caibo, concreto, massa de concreto, Coitado. o dia inteiro. Na hora do almoço eu não tenho comida para comer e tenho que trabalhar o dia inteiro. De noite eu não posso dormir de tanto Coitado. cansaço. No outro dia cedo tenho que pular da cama 5 horas. Sair pro serviço sem tomar café. É o dia inteiro quebrando pedra, carregando tijolo, carregando concreto o dia inteiro sem comer. A vida danada, Esmeralda. Barnabé, por que você não muda de profissão então? É tão fácil. Eu bem que queria mudar de profissão, mas eu não sei fazer outra coisa a não ser carregar pedra, carregar concreto, carregar massa, tijolo, quebrar pedra, carregar bigota, carregar cabo o dia inteiro sem tomar café, sem comer, sem nada. Barnabé, quanto tempo você leva a esta vida? Eu vou começar amanhã. Essa história é bem interessante porque ela fala do cansaço, né? De um cansaço, na verdade, até existencial, porque acontece antes do trabalho. Mas eu digo para vocês, aí já entrando aqui no assunto do vídeo em questão, nada causa mais cansaço que a religião.
A religião é algo que causa exaustão. Ela gera um cansaço além do normal. Porque a religião pressupõe todo um esforço próprio do ser humano para tentar agradar a divindade e fazê-la ficar, entre aspas, de bem com a gente. Então, nesse cenário todo, nós teríamos uma divindade muito irada conosco e nós precisaríamos apaziguá-la de alguma maneira com as nossas ofertas, com as nossas oferendas, com os nossos sacrifícios e com os nossos afazeres religiosos. Certamente, uma relação como essa não é uma relação prazerosa, é uma relação de cansaço. E por que eu estou falando isso aqui com vocês hoje? Porque é esse cenário de cansaço extremo que nós encontramos entre as pessoas da época de Jesus que seguiam os mandamentos da religião judaica. Por exemplo, nós encontramos Jesus dizendo o seguinte às pessoas: olha, não ouçam o que os fariseus, os doutores da lei, falam para vocês. Esses fariseus eram os especialistas da lei e os grandes religiosos da época de Jesus. E Jesus está dizendo com toda clareza, não os ouçam. Por quê? Porque eles falam, mas não fazem. O capítulo 23 do Evangelho de Mateus é carregado de críticas a esses personagens. E Jesus diz que os fariseus atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E aí Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa dureza que Jesus usa para se dirigir aos fariseus tem a sua razão de ser. Porque na lógica de Jesus, a proposta da religião judaica, farisaica, é uma proposta que esmaga o ser humano, que impede que as pessoas se encontrem com a alegria do reino, se encontrem com um Deus gracioso que ele, Jesus, está anunciando. Então, diante dessa pregação farisaica, Jesus não tem outra alternativa senão criticá-la duramente e dizer, esse caminho leva à morte, leva à exaustão. Porque quem deseja seguir o caminho farisaico para se relacionar com Deus, certamente, cedo ou tarde, ou chegará ao caminho da hipocrisia, como os fariseus faziam, ou tombará ao chão exausto, incapaz de agradar a Deus. Mas diante disso, então, qual seria a alternativa? E esse vídeo aqui tem essa razão de ser. Explicar qual é a alternativa a esse cansaço causado pela religião. A alternativa, segundo o Evangelho, é apenas uma. É aprender de Jesus. Jesus olha para aquela multidão que está debaixo desse jugo farisaico e diz a essa multidão o seguinte: venham a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim vocês vão achar descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo aqui, com toda a clareza possível, é que o caminho para recusar esse cansaço da religião é o único caminho possível, que é o caminho de relacionamento com o próprio Jesus. É aprender dele. E ele não é um Deus irado, nem um Deus vingativo. Ele é um Deus manso e humilde de coração. Somente um Deus manso pode exalar amor. Porque um Deus que é iracundo, que é raivoso, não irá gerar amor. Talvez gere respeito por medo, mas não amor. E toda relação que não é pautada no amor é pautada no medo. E o medo mata. O medo oprime. É por isso que Jesus está propondo o seguinte para aquelas multidões cansadas, sobrecarregadas, e também para nós hoje. Ele diz o seguinte: o caminho da religião é um caminho de cansaço. O caminho que eu proponho não é este. O caminho que eu proponho é que vocês olhem para mim e aprendam de mim. Eu sou manso e humilde. E mais ainda, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave.
Jugo é aquele instrumento que era colocado nos ombros de dois animais para trilhar o campo. Então o que Jesus está dizendo basicamente é o seguinte: esse jugo que não é pesado, que é leve, que é suave, além de ser suave, ele também ajuda a carregar. Ele segue junto, carregando esse fardo que também é nosso. É por isso que o Evangelho é uma boa notícia. Porque diante de nós não há uma divindade irada, taciturna, séria, sisuda, estraga prazeres e destruidora da alegria de ser. Ao contrário, Deus não se agrada com o nosso caos. Deus se alegra com as nossas conquistas. Deus é nosso amigo na caminhada e não nosso inimigo. O José Maria Castillo tem um livro excelente chamado Deus e Nossa Felicidade, que eu queria indicar muito que você buscasse esse livro para ler. Porque lá no livro, dentre tantas outras coisas, ele diz o seguinte: é preciso lembrar que Deus quer a felicidade humana. E essa felicidade, ela acontece junto dele mesmo. E mais ainda, lá nesse livro, ele tem um capítulo inteiro chamado Matar o Fariseu. E nesse capítulo, além de descrever todo o procedimento farisaico que gera esse cansaço da religião, o autor diz o seguinte: é preciso matar o fariseu, mas onde ele está e onde ele se encontra? Aí diz o autor, ele se encontra em nós. É olhar para dentro e perceber muitas vezes que nós agimos dessa maneira, como os fariseus agiam, e buscamos muito mais a imagem do que o conteúdo de fato. Buscamos muito mais os outdoors, né? Buscamos a mídia, buscamos os espaços religiosos como espaços de manifestação midiática da nossa própria imagem construída, mas nos preocupamos muito pouco, quem sabe nunca nos preocupamos com isso, com cultivar relacionamento verdadeiro e concreto com Jesus. O caminho do Evangelho, gente, não é o caminho da religião. A religião gera cansaço, gera exaustão, gera gente curvada na vida, com medo de Deus e com o peso das próprias punições e culpabilidade que é jogada para essas pessoas pelos próprios sacerdotes farisaicos. Mas o caminho do Evangelho é um caminho de paz, é um caminho de tranquilidade. É um caminho que há desafios, certamente, porque, afinal de contas, o caminho é estreito. Mas essa estreiteza do caminho não diz respeito a uma vida distante da alegria, distante do prazer, não. A estreiteza do caminho é exatamente você estar vinculado a essa leveza do Evangelho que vem da graça de Jesus, de um Deus que é manso, humilde de coração e cujo fardo é leve e cujo jugo é suave. Então, aprendamos de Jesus e descansemos na lógica do Evangelho. Acho que esse é um convite muito atual, especialmente no momento que estamos de final de ano. Repensar o que passamos ao longo de todo o ano e projetar o ano seguinte, baseando-se nessa lógica de descanso na relação com Deus e não de exaustão. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.